Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Quando meu pai conheceu a minha mãe ela já tinha sido casada e tinha 3 filhos. Aí, eu me lembro assim que quando meu pai conheceu a minha mãe, ele estava afastado lá da organização pelo fato que ele, na época lá do serviço militar, isso aí eu acho que na década, eu acho que de 60, 50, algo assim, que ele me contava assim que ele, depois que ele não conseguiu nenhum emprego público pelo fato assim de ele não ter servido as Forças Armadas. E na época lá da ditadura, eu acho assim que para você ter algum cargo público, você tinha assim que ter servido as Forças Armadas, mas ele não serviu justamente por ser testemunha de Jeová. Aí foi uma coisa assim que deixou ele bastante chateado, mas um ponto também que ele sempre falava ali para mim era o fato que eu acho que foi em 1975 que todo mundo estava esperando pelo o fim do mundo, não veio tal, e isso deixou ele um pouco chateado. Bom, então, aí ele se casou com a minha mãe, conheceu a minha mãe e tudo, só que a família toda lá do meu pai, o pessoal era testemunho de Jeová. E começou a dar estudo ali para minha mãe, aí minha mãe ele se batizou também. Então eu fui criado dentro lá da organização. Como eu sendo o único filho homem lá da família, a minha mãe gostaria muito assim que eu tivesse uma ascensão ali dentro, sabe? Que eu fosse servo ministerial e depois ancião, isso, aquilo. Só que eu me batizei com 14 anos, irmão, e já foi um erro já ter se batizado muito novo, porque eu acho que a gente se priva lá de bastante coisas que é essencial para nossa formação como pessoa, sabe? Eu sempre gostei de estudar, embora eu vinha assim uma família muito simples, muito humilde. Eu sempre gostei de estudar e sempre fui desincentivado a não estudar. Mas esse eu acho que o único conselho assim que eu não segui, sabe? Que eu sempre estudei. Resultado, aí com 19 anos eu resolvi ir embora lá do país. Eu fui para Londres sozinho, saí do meu trabalho tudo e decidi ir embora. Voltei a ter contato lá com testemunhas de Jeová nesse tempo que eu morei em Londres por 11 anos. Até hoje a minha irmã ela faz serviço voluntário lá no Betel, lá da Inglaterra. E como o grupo lá de língua portuguesa lá em Londres ainda era pequeno, eu fiz parte assim lá do início, sabe? Então eu tive bastante contato lá com o pessoal lá de Betel, lá, que viam lá dar suporte lá para o nosso grupo, e depois virou congregação. Aí eu tive a chance assim de estar sempre visitando Betel. Eu lembro que eu acho que foi em 2006, alguma coisa assim, quando a organização adquiriu, eu acho que 6 ou 7 impressoras, eu acho que era da mais moderna que tinha, e uma foi enviada aqui para o Brasil. Até alguns irmãos aqui de Betel aqui foram lá para Londres lá fazer o treinamento nessa nova impressora lá, sabe? A gente saiu tudo lá para visitar o museu lá com o pessoal, tudo. E aí eu comecei a ter bastante empenho ali, fiz um trabalho voluntário em Moçambique, eu acho que em 2005, fiquei hospedado um pouco em Betel, aí depois fiquei hospedado na casa dos irmãos. Mas aí, assim que começou eu a ter várias dúvidas, justamente por causa disso, porque lá em Betel, lá de Moçambique, eu comecei a ver que você estava num lugar extremamente pobre, miserável, para não, sabe? Eu não consigo achar uma outra palavra ali que descreva o local ali que eu estava, embora, sabe, era um local muito, muito bonito,
as pessoas muito hospitaleiras, mas a condição, sabe, ali de vida era muito miserável. Só que você via dentro ali de Betel que os irmãos lá da dianteira só dirigia 4x4. A maioria era todos brancos. Falei, caramba, pô, você tá no Betel aqui, que você tá num país que é negro, por que os irmãos, sabe, tudo dirige 4x4 aqui, os irmãos que tá lá na liderança, e você prega assim, ali que você tem que levá-lo a uma vida simples. Então, sabe, várias coisas ali que começou a mexer lá com as minhas ideias. Aí voltei lá ali para Londres, continuei um bom tempo, sabe? Eu sempre tive costume lá de viajar, porque ali é muito fácil ali de viajar, então eu tive, acho que em Betel de Portugal, visitei a Tailândia algumas vezes, e eu estive lá no Betel 2 vezes lá também, e sempre tinha o hábito, assim, de frequentar e, assim, de conhecer a sede nos países que eu iria visitar. E até, irmãos, eu lembro que eu passei um tempo também lá na África do Sul, é uma coisa assim que me chocou bastante. Você estava no Salão do Reino ali, e lá na África do Sul era um lugar onde teve o apartheid ali. Só que dentro do Salão do Reino, você via que tinha uma divisão. Irmãos, isso era claro, isso é uma coisa lá que me chocou. Por quê? Aqui no Brasil, nós estamos acostumados a branco, com preto, todo mundo junto, sabe? Nós não temos tanta distinção de classe nem de raça, conforme eu vi lá. Se era do mundo, era uma coisa assim que se entende, mas não dentro lá do Salão do Reino. Eu lembro assim que os irmãos brancos, sabe, tudo chegava ali de Mercedes, ali tudo bonitinho, e os irmãos negros, sabe, muito bem simples. Só que você via, o negro sentava de um lado, irmãos brancos, eles sentavam lá do outro lado. Então, isso tudo foi mexendo ali comigo. Então, sabe, aí que eu resolvi mais a fundo eu a pesquisar e a fazer algo que eles não incentivam. Eu saí lá no campo, lá com os irmãos, tudo, aí eu via realmente assim que aquela segregação lá de branco lá com negro era uma coisa assim que estava enraizado, tanto nos irmãos brancos como nos negros, entendeu? Então, assim, era só no papel que era muito bonito, mas, assim, havia, sim, lá um grande preconceito contra os irmãos negros, a questão, assim, até de cargo, sabe, até de privilégio, assim, era muito claro, assim, que era dado mais para os irmãos brancos do que para os irmãos negros. Isso era claro, sabe, isso era evidente, era uma coisa, assim, que me chocou. Mas aí, o que vai ser? Falei, bom, eu acho que é porque, sabe, que os irmãos brancos são mais instruídos lá do que os negros. Mas só que, no fundo, isso não é amor, entendeu? Sabe? Porque dava lá para perceber que era uma coisa assim que estava sendo separado um com o outro. Mas, enfim, aí uma viagem que eu fiz para Israel, eu visitei o museu lá, que ele estava falando sobre a data lá da destruição de Babilônia. E um dos pilares nossos aqui, lá que a gente pregamos lá por mais de 100 anos lá, ali para as pessoas, é sobre a data lá de 1914. E para se chegar nessa data lá de 1914, foi feito um cálculo da Bíblia usando a data lá da destruição ali de Babilônia. Só que a data é errada, de acordo com o que está lá no museu. Eu não me lembro agora, mas eu comparei lá no livro Poderá Viver para Sempre, que é o livro antigo, lá que tem lá bem claro a data. Eu comparei lá no livro Conhecimento, lá também, e vi que a data estava errada. Aí que minha cabeça virou, eu falo, poxa, caramba, eu passei mais de 30 anos acreditando em algo que hoje realmente não é. Lá na época lá que os irmãos fez esse cálculo, não sei se foi Charles Taze Russell lá que fez esse cálculo, na época não tinha tantas informações, acesso à informação como nós temos agora. Então, é muito claro que isso está errado, que isso está totalmente errado. Tanto que nada aconteceu. Foi colocado data lá para o final do mundo e não veio nada. Falava bem claro lá no livro que essa geração de 1914 não passará. E essa geração ela já passou. Nós estamos no ano de 2022, que ninguém vive mais lá
mais que 100 anos. Então, sabe, isso foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Eu falei, poxa vida, tem irmãos que perderam a vida em campo lá de concentração por se negar a renunciar à sua fé. Morreram vários. Tem irmãos assim que deixam de estudar, que delega a sua vida inteira lá para a organização baseado numa mentira. Tem irmãos que se mataram, isso aí é fato. A família, lá com o irmãozinho, ele é desassociado, não pode ficar em casa, ele tem que sair tudo. O que a pessoa faz? Por quê? Você vive no meio. Você sai lá daquele meio, aí você está totalmente fora. Por quê? Nós não somos incentivados a estudar, não somos incentivados a você ter contato ali com as pessoas ali de fora. E vamos supor, daí você é desassociado, você está no mundo totalmente novo, e você está sozinho, sem você ter uma estrutura financeira, na maioria lá das vezes, sem você ter uma estrutura psicológica, e você está sozinho. Então, houve muitos relatos, muitos casos assim que gente se matou. Então, esse foi um ponto ali que me pegou muito. Aí, só que como a minha família toda é testemunha lá de Jeová, para mim estava cômodo ir, mas eu nunca fazia. Mas eu perdi o interesse. Eu ia por ir, por quê? Porque eu sabia assim, que se eu deixasse de ir, eu ia perder contato lá com a minha família, e que eu não queria. Resultado. Então, sabe, então foi vendo tudo isso daí, sabe, lá de acordo ali com os anos, que hoje eu vi assim que realmente, sabe, eu fiz a decisão correta em estar saindo, sabe, não querer mais voltar, embora hoje eu perdi o contato lá com a minha família totalmente. Eu ainda vou na minha mãe ainda, todo dia, porque eu quero fazer a minha parte. Mas quando eu vou lá, eu sou ignorado, excluído totalmente. Aí eu me lembro, foi no ano passado, eu nem estava, sabe, que aqui no Brasil nada. Aí a minha mãe me manda uma mensagem assim: eu não gostaria ali que você viesse em casa, porque a sua irmã está aqui, junto com umas irmãs lá de Londres, vieram aqui para servir, acho que lá na Bahia. Lá. Aí eu falei, caramba, olha só, né? Eu estou viajando num outro lugar longe, eu poderia estar doente, eu poderia, sabe, o avião ter caído, alguma coisa. A minha mãe, ela me interessa em mandar uma mensagem para mim, para falar para mim não ir para casa. Gente, olha que negócio absurdo. Você perde totalmente o contato ali com a família. Isso é muito triste, porque a família é a sua base ali de tudo. Eu, graças a Jeová e graças ao meu esforço, eu sempre trabalhei bastante, estudei, sabe? Então, eu tenho condição de estar vivendo fora lá do meio. Por quê? Quando você é excluído ali dentro, daí você tem a sua pressão lá da família, a pressão interna sua, que você se sente culpado por você não estar fazendo parte mais ali dentro. E você se sente totalmente sozinho. Então, sabe, é uma situação muito triste. Muito triste. Então, graças a Jeová, sabe, eu tenho meu emprego ali, que bonitinho, sabe, a minha escola, consigo sobreviver fora dali. Por quê? Você é incentivado, você não estudar. Então, irmãos, é que é muita informação. Aí a conclusão aqui que eu chego, qual que é? Uma lavagem cerebral. Eles condicionam você a você estar ali dentro, você ficar amarrado ali com aquilo ali. Por quê? Porque quando você sai dali, você não tem amigo, você quer voltar porque você tem amigo. Você quer voltar porque você quer ter o seu convívio ali com a família. E se você não tem condição, você quer voltar lá para o seu berço, ali para sua família. Por quê? Porque você tem um teto lá para morar e você tem uma refeição ali para se alimentar. Então, assim, aqueles assim que estão ouvindo, hoje eu fico muito revoltado em ver como a minha família me trata, porque isso é uma coisa muito triste. Aí, no velório do meu pai, irmãos, isso é algo assim que mexe muito comigo, sabe? Até que me controlar aqui para não me emocionar. No velório lá do seu pai, aonde é um dos momentos mais tristes lá da sua vida,
Como que pode o fulano, que conhece você por tantos anos, que prega na casa ali dos outros, irmão, e você está no velório do seu pai, os caras te excluem no velório do seu pai. Na época ali, que era muito recente, ainda eu achava culpado. Ele fala, bom, eles não estão falando ali comigo porque eles estão certos, eu estou errado. Então, hoje faz 3 anos que eu já não estou mais ali dentro, tenho consciência que eu tomei a melhor decisão baseada em fatos, não só baseada nas minhas emoções, mas baseados em fato concreto. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.